Muito obrigado. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Nós estamos felizes por essa igreja completar 82 anos e uma alegria de ouvir o pastor Devaldo logo pela manhã. E toda vez que a gente conversa eu aprendo. Então, uma oportunidade, uma alegria de estar na casa do Senhor, de chegar aos pés do nosso Salvador e ter irmãos para nos abençoar. O pastor Devaldo já me abençoou profundamente nessa manhã, com a exposição em Gálatas. Já fui muito abençoado com o ministério de louvor, fui muito abençoado com as crianças que estão na igreja, ativas, dinâmicas. Eu gosto muito das crianças que têm letrinha. Você sabe disso? Um dia alguém falou assim: pastor, meu filho tem aquelas letrinhas. Eu gosto muito das crianças que têm letrinha, né, que eles falam assim, tem TDAH, ouviu falar? E eu penso que Deus tem usado essas novas identificações para promover a igreja. E Deus tem feito algumas coisas extraordinárias por meio deles. Há um garoto da nossa igreja, ele pequenininho, nasceu no dia que eu quebrei a perna jogando futebol. E ele tem foto com ele no colo. E esse menino criou um afeto por mim tão grande que ele levava flores para mim todos os dias. Todos os dias. Meus livros ficaram todos cheios de flor. Florzinha ali, florzinha lá. Não entendia muito ele não. Abraçava. Um dia ele passou perto de um rapaz e o rapaz falou assim: ô Daniel, você podia trocar de perna comigo? O cara estava com a perna quebrada. Ele falou assim, ele tinha 10 anos: trocar de perna não posso não, mas eu posso orar. E o rapaz então disse assim: que igreja que vocês vão? Perguntou para a mãe e para o pai. O Daniel depois foi diagnosticado, ele tem uma habilidade extraordinária com violão, que os professores não entendem por que ele tem essa habilidade, e ele nem consegue manifestar aquilo que ele sabe. O pai dele é super inteligente, ele é eletricista, e esse menino foi diagnosticado então com essas coisas mais modernas. E a igreja resolveu pagar para ele aula de pintura, que ele começou a desenvolver pintura. Hoje ele trabalha numa usina, eles conseguiram colocar numa usina, rendem, amam o Daniel, e a gente continua incentivando ele a pintar. Pinta e desenha assim de forma extraordinária. Ninguém entende. Agora eu vou te contar de uma criancinha que a mãe me pediu para visitá-la, porque ela tinha TDAH, uma mocinha assim, Emanuele, hoje estou na Inglaterra. E ela dava pirueta dentro da igreja mesmo. Ela dava umas 30 piruetas nesse. E a gente morria de rir, Emanuele, cega minha filha. Aí pulava para lá, para cá. Então um dia eu fui visitar junto com alguns irmãos da SAF, a mãe um pouco triste, porque o marido havia ido embora, e a Emanuele lá, sentada, e ela ouvindo a conversa prosa com a mãe, ela assim lá, e ela intervindo na conversa, pequenininha mesmo, e intervindo e tal. E aí eu falei assim: eu amo esses meninos assim que tem TDAH. Tem um diácono da nossa igreja que eu acho que tem TDAH, ele tem 60 anos, ele não para um minuto. Se você colocar uma roçadeira na mão dele, ele roça até sua canela. Ele é zangado. Você falar com ele assim: irmão, nós precisamos roçar o lote lá na igreja. Antes de você abrir a boca, ele já roçou o lote. Nós estávamos na praia e tinha um basculante assim, a chave caiu lá dentro do lugar. Eu mais novo que ele, um outro menino mais novo, um outro mais novo. Todo mundo pensando como que ia fazer. Se ia colocar um gancho lá para pegar a chave, e o que nós vamos fazer e tal. A minha menina estava perto, era pequenininha. E aí ele chegou já maduro.
Chegou assim, colocou a perna por cima, colocou o pé por cima do basculante, colocou a perna do outro lado lá e caiu lá do outro lado do apartamento. Aí ele pegou a chave, abriu a porta da menina e falou assim: eu sabia que o tio Zé Pedro, quando chegasse, ia resolver o problema. Eu falei assim: nenhum de nós aqui somos homens, né? Mas ele, se fosse nesses tempos, a gente diria que ele teria alguma coisa nesse sentido. Aproveite as energias de quem tem. Essa menininha, então, eu falei assim: olha, eu amo quem tem TDAH porque eles não deixam o prato vazio, sujo, o banheiro sempre anda limpinho, eles varrem a porta da casa, eles têm tanta energia que eles não conseguem deixar nada fora do lugar. Aí a Emanuele falou assim: o pastor, lava vasilha eu não posso. Eu falei: por que você não pode lavar vasilha? Porque vai estragar as minhas unhas. Eu falei assim: essas meninas, elas são espertas demais, né? A menina nem tinha, acho que ela não tinha nem 6 anos de idade, já tinha resposta na ponta da língua. Mas eu queria só aproveitar para te dizer sobre a alegria de ver uma igreja dinâmica, uma igreja que inclui. Jesus, ele sempre incluía, nunca excluía, não fazia exceção de pessoas. Eu fiquei tão feliz de ver esses irmãos que vitoriosamente venceram uma enfermidade, cantaram louvores do Senhor. Nós devemos sempre cantar louvores ao nosso Deus por tudo, e isso é um reconhecimento da graça e da glória do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus que vive para sempre. Nosso pastor Devaldo, queria só te falar isso, ele sempre acordava às 5 horas da manhã. Aí a minha esposa falou: por que ele acordava às 5 horas da manhã? Eu falei: sei lá, ele acordava às 5 horas da manhã para fazer café, orar. E ele era responsável por despertar a gente, os seminaristas que dormiam um pouquinho mais, que tinham que levantar para fazer café, né? Uma palavra sobre ele: nunca ouvi desagradar a Deus, nunca ouvi ofender alguém. E é difícil conviver com 25 caras no mesmo lugar e não ter umas rusgas. É difícil. É difícil, tá? E esse irmão é um irmão que eu não uso chapéu, mas faço igual o irmão lá que tirou o chapéu para vir aqui cantar Divino Companheiro. Tiro o chapéu. Esse irmão é um irmão muito precioso, um irmão muito valioso. Que louvar a Deus por sua vida, tá, irmão? Cabeçudo, como diz lá no seminário. Cabeçudo não é cabeça grande, é gente inteligente. Quando nós nos reuníamos, eu sempre cacei as pessoas que pudessem me identificar. Então, sempre ia para perto dele, do Angelino, do Romário, do Marcelo Monge, que foi receber o apelido lá, todo mundo lá tinha um apelido, né? Eu tenho o meu de lá. Então eu ia perto deles, e sempre tinha algo novo assim, algo novo. O cara bebeu assim e vinha com algo novo. Então, gente, que pensa. Já viu alguém quando come algo assim que ninguém nunca comeu? Aí ele foi lá fora do país, aí ele come um negócio e fala assim: gente, eu comi um negócio lá que você tinha que experimentar. Não tem assim? Alguém que foi para Bahia, comeu um negócio lá diferente, e chega e fala: gente, eu comi um negócio lá que eu preciso te falar o que é. Nem sei como é feito, mas é uma delícia. Esses irmãos comiam da palavra dos estudiosos, chegavam lá e compartilhavam com a gente. Eu também gostava dos zoeiras, dos irmãos da zoeira. Então eu andava com os caras da zoeira. Vamos fazer zoeira. E aí era com a gente mesmo. Eu também andava com a turma do futebol. Vamos jogar bola. E aí as pernas davam câimbra de tanto jogar bola. Então, você precisa escolher com quem você anda e escolher para o progresso do Evangelho. Para o seu progresso e progresso do Evangelho. Cuida de ti mesmo, que assim você vai salvar você mesmo e a outros. Cuida de você mesmo. Então, olhe com quem você anda. Tá bom? Em nome de Jesus, Deus te dê essa graça. Nossa conversa hoje será um pouco em Lucas capítulo 7,
Vamos falar sobre uma mulher também e sobre um homem. O pastor Devaldo já fez uma menção que Lucas trata Jesus como filho do homem. Lucas, ele vai falar da humanidade do nosso Senhor. O capítulo 8 de Lucas fala sobre as mulheres que acompanhavam Jesus e assistiam Jesus nas suas necessidades. No capítulo 7, 36 a 50, vai contar uma história de uma mulher sem nome, uma mulher apenas intitulada pecadora, E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele já antecipou falando que Lucas fala sobre o filho do homem, que ele é descendente de Adão, e Paulo vai resgatar isso aos Romanos, dizendo que ele é o outro Adão, aquele que viria nascido de mulher de forma sobrenatural, e que viria trazer uma nova herança para nós, e não aquela deixada pelo primeiro Adão. Então Lucas faz ligação ou interliga-se a Romanos quando fala do primeiro e do segundo Adão, falando que ele é o filho do homem, ele é descendente de Adão, ele é de carne, ele sofreu terrivelmente no corpo, na alma, na mente, no espírito, Nossa teologia, ela compreende que o homem ele é inteiro, mas existem as correntes da dicotomia e da tricotomia. Alguns separam o homem, alma, espírito, e alguns, mais modernamente, creem que isso é indivisível, não pode dividir o homem, corpo, alma ou espírito, e espírito. Então há essa discussão aí no meio teológico, mas o fato é que homem é homem, e como diz um filósofo aí, macaco é macaco, Conhece esse filósofo? Não? Eu sei que você não conhece, é só para gente que desvairado, você é um homem sério, não vai conhecer não. É um filósofo, um cantor, irmão, secular, ele um doido aí, mas só para falar que Jesus é homem, e nós não somos descendentes de macaco. E esse filósofo, mesmo brincando, ele disse uma verdade criacionista. Mesmo ele brincando, ele disse isso. E ele diz de forma que nós compreendemos que Jesus Cristo é homem, nascido de mulher na plenitude dos tempos, como foi dito em Gálatas. Quando você vai pegar João, o texto de João vai falar que ele é Deus, o verbo era Deus. Então mostra exatamente a divindade e a humanidade de Jesus, falando que ele é antes da criação do mundo, tudo foi feito por intermédio dele. Então casa-se, tanto Lucas como João, eles se casam, se abraçam, se aproximam, assim como Mateus e Marcos, que mostram um rei, o descendente de Davi, aquele que nasceu e deve ser honrado, declarado rei, proclamado, exultado, deve se estender tapetes para ele na rua, deve se exaltar o seu santo nome, dizer que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, deve ser salmodiado, aplaudido, festejado, e ainda a igreja e a multidão deve dizer: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor, na sua entrada triunfal. Ele é rei, e o rei proclama, o rei prega, o rei ele declara, ele discursa para o seu povo. Então você vai ver Mateus pregando constantemente, colocando a figura de Jesus Cristo pregando. Marcos, por sua vez, vai mostrar Cristo como servo, e ele então não tem ascendência. De onde veio Jesus? Escravo não tem sobrenome, não tem nome de nascimento, não tem linhagem. Então Marcos não tem essa preocupação, e ele vai descrever Jesus como servo. E servo fica nos bastidores, sempre de preto, nas cerimônias, tirando fotografia, carregando pratos, sempre de preto, sempre às escondidas, sempre às sombras, sempre servindo. Ele não veste nada espalhafatoso, nada que brilhe, nada que enalteça, nada que engrandeça, mas antes suas vestes são simples, são surradas e lavam os pés. O servo não se preocupa tanto com a aparição, mas se preocupa com a prestação do serviço que ele vai dar ao Senhor. Então Marcos apresenta isso para nós, mostrando que é quase que inacreditável. Cremos porque é a palavra do Senhor. Um rei vindo em forma de servo, servindo. Você não vê
prefeito, alguns casos, varrendo rua, né? Até já vi por aqui afora. Mas você não vê prefeito, né? Eu vi um prefeito nosso lá de Timóteo, ele foi visitar um campo de futebol, chegou lá, um senhorzinho, né? Que eu jogo bola. Eu jogo bola com gente de 70 anos, 75 anos, por isso que ele falou que eu sou craque, tá, irmão? Mas eu jogo bola com a turma jovem e com a turma adulta e com a turma de aposentados. E um deles estava com a chuteira desamarrada, e esse moço que é prefeito da nossa cidade foi lá visitar para fazer uma breve oração. Ele é presbítero da igreja presbiteriana, teve seu mandato vencido agora no último e não pôde concorrer novamente. Um grande homem de Deus. Aí ele foi, abaixou assim para amarrar o sapato a chuteira do irmão, e de longe eu fiquei olhando para ele e falei assim: gente, quem que teria essa coragem de abaixar para amarrar o sapato de alguém sendo autoridade? Quem é que vai pegar o lixo do chão? Quem é que vai fazer isso? A autoridade fala assim: chama lá o fulano para pegar isso aqui do chão aqui. Nosso rei, ele é muito diferente das autoridades que a gente conhece. É por isso que ser autoridade na igreja é se aparentar, se aparecer, imitar a Cristo como filhos amados. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Então o nosso papel é sermos parecidos com Ele, o máximo. Então não há nada demais na igreja que a gente não possa ser nem fazer para glorificar o seu nome. Dito isso, meus irmãos, vocês já viram que eu gosto de prosa, né? Já viram que eu gosto de conversar na linguagem técnica. Isso aí é homilia, não é pregação. E a homilia é conversa, e é um defeito técnico, tá? Não acho que é elogio, não, é um defeito técnico. E eu o conheço, tá bom? Só para você não ficar aí entristecido. Eu gosto muito de homilética, mas eu vou te dizer algo que eu acho interessante. Jesus Cristo pregando o sermão profético, e aí eu até mencionei isso no meu sermão de prova, e eu disse assim: todo mundo fala que a gente não pode contar muito em ilustração em sermão. Todo mundo fala, a técnica fala isso, os cientistas falam isso, os estudiosos falam. Jesus contou um monte de parábola. Um monte. Ele falou assim: eu quero que você aprenda isso, com um monte de parábola. A técnica é que a palavra do Senhor deve ser anunciada, e você deve compreendê-la de forma simples, profunda, tal como ela é. A água, ela é simples, mas ela sustenta, ela é vital e ela é poderosa. A água engole, a água destrói, a água vivifica, a água é poderosa. É simples, mas é poderosa. Deus tem misericórdia de nós. Senhor, mais uma vez, nós pedimos a Deus sua graça, seu favor e misericórdia, Senhor. Meu Deus, ler a sua palavra, que é um bem tão precioso, tão extraordinário, é por demais, ó Deus, maravilhoso para nós. Nós queremos, nesse instante, nessa manhã, pedir que cada palavra tenha sentido para nós e se torne vida em nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe a leitura do texto que é conhecido, tá? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um certo lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava na mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto,
fariseu que o convidara disse consigo mesmo, dentro do seu coração, na sua mente, seus pensamentos divagaram, e ele pensou: se este aí fosse profeta, fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, porque conhece o pensamento: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão de pronto: eu tenho a impressão que aquele é quem mais foi perdoado, quem mais perdoou. E então replicou Jesus: você julgou muito bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Meus amados irmãos, queria dizer para você que nós entendemos pouco algumas palavras e entendemos pouco as pessoas e as reações. No aniversário de 70 anos de uma irmã da Quadrangular, eu tive a alegria de ir, e um dos seus filhos é muito amigo, muito próximo, e um netinho dele, chamado Enzo, na época, com 2 anos, disse assim: água. E eu virei para o avô e disse assim: eu vou lá pegar um pouco de água para ele. E ele falou assim: pastor, ele está querendo piscina. Ele, quando falou água, ele está querendo piscina. Ele tinha uma piscina à frente e eu achando que ele queria tomar água. Nós entendemos poucas coisas, nós compreendemos muito pouco as pessoas, nós compreendemos muito pouco as crianças, nós compreendemos muito pouco os adultos. Nós julgamos reações, nós julgamos ações, nós fazemos a leitura equivocada de muitas situações, e a gente faz isso de forma espontânea e natural, e a gente deveria ter um determinado cuidado. Certa vez mesmo caí no próprio encalço de fazer julgamento precipitado, quando numa reportagem um repórter, um jornal, disse que alguém cortou o dedo de um rapaz para furtar a aliança. E eu imediatamente teci um comentário, um julgamento por ele, dizendo assim: isso é inadmissível, um cara desse merece, sei lá, disse algumas penalidades que poderiam ser dadas a ele, né? Deveria ter ser banhado em óleo quente, poderia ter recebido umas chibatadas, algumas coisas que a mente humana boa que a gente tem, né? Que a mente da gente é tão boazinha, não é? Então a gente tem uma mente tão boa, né, que a gente pensa essas coisas assim. Teci esse comentário quando foi à noite, o jornal disse assim: polícia prende o rapaz que amputou o dedo do moço para arrancar a aliança, e a alegação dele é que ele foi contratado para que o dono recebesse uma indenização, um prêmio. Então o culpado era o que tinha ficado sem os dedos, e eu tinha julgado quem tinha arrancado os dedos. Nós devemos sempre olhar com muito cuidado na igreja e não fazer juízo de quem está cultuando. Algumas pessoas tocam, cantam muito bem, outras pessoas não tão bem, né? Há uma moça na nossa igreja com 70 anos, eu falo moça porque ela é pura, ela tem um pensamento breve e leve, e ela não tem muitas condições assim intelectuais,
mas toda vez que nós pedimos alguém para orar, a gente diz assim: alguém da igreja, por gentileza, ore, voluntariamente, sem nomear. Ela levanta e ora. É a primeira a orar. Então ela não dá tempo de ninguém mais orar. E aí eu fico tranquilo quando ela está lá e falo assim: um voluntário vai orar. Ela levanta na mesma hora, não tem silêncio na igreja. E aí a gente entende pouco a oração dela. E a nossa tendência é: por que fulano está orando? Eu sei que Deus está entendendo o que ela está falando. Ela está falando água. E aí Deus está entendendo se aqui ela está querendo é piscina. E eu não estou entendendo que ela está querendo piscina. Mas eu sei que Deus entende. Porque o Senhor Deus prescruta o nosso coração, entende a nossa alma e sabe o que nós precisamos. Antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já sabe. A nossa oração é um deleite quando nós conversamos com o Pai. É um prazer conversar com o Pai, é um prazer andar com o Pai, por isso que nós oramos. E então, essa história vai falar de um momento em que dois cultos vão ser apresentados perante o Rei da Glória. Essa passagem fala de dois cultos, num jantar, numa casa. Eu não sei você, mas a gente é tão bem tratado em algumas circunstâncias. E um amigo meu disse assim: você está aqui perto do pastor, porque você sabe, né? Tudo passa aqui na mesa do pastor, né? E ele fala assim: fica aí então para você ver, ué. Né? E, por certo, em muitos lugares, né, os irmãos os tratam com muita gentileza, com muita primazia, sem a gente requerer, sem a gente exigir, sem a gente pedir, mas a gente é muito bem tratado mesmo. O irmão ontem separou para nós assim, duas cumbucas cheias de torresmo, falou assim, guardou assim, falou assim: isso aqui são dos pastores, né? E aí na hora que a gente passou, né, para servir lá o jantar, tinha duas cumbucas de torresmo assim, falou assim: nem precisava, né? Ô irmão, nem precisava, mas pode jogar aqui dentro aqui, né? Nem precisava, né? Mas é claro, meus irmãos, nós somos muito bem tratados e é uma bênção a gente ser honrado. E a Bíblia fala para a gente honrar os irmãos. O apóstolo fala isso, fala assim: honre ao rei, honre os irmãos, honre as pessoas. Irmão, não é pecado elogiar e honrar as pessoas, não é pecado você reconhecer a virtude das pessoas. Você não está glorificando, você não está dando glória a Ele, mas você está dando glória a Deus, porque os homens vendo as boas obras dos outros, vão dar glórias a Deus, falar assim: olha, como que Deus usa aquela pessoa nessa área. Então, exalte as pessoas na igreja, elogie o irmão, elogie o outro, o acampamento, o jantar de ontem, o trabalho, aquele que filma, aquele que trabalha com som, um som tão gostoso nessa igreja. Eu falei assim: gente, Deus podia dar a graça de ter um som bom na nossa igreja, que lá tem um menino lá da nossa igreja, o Theo, ele gosta de tocar bateria, ele canta, irmãos. Ele canta umas músicas novas aí que fala assim, que ninguém pode deter a igreja do Senhor. Conhece essa música? Ninguém pode deter. Ele canta, música do Fernandinho, ele canta, com 2 anos canta. E aí os pais viraram para mim, o pai dele é presbítero, e falou assim: como é que o irmão toca bateria? E como é que o tio fulano toca bateria? Imitando, vendo. Aí eles viraram para mim e falaram: e como é que o pastor prega? Eu falei assim: pelo amor, né? Eu falei assim: o som dessa igreja está muito ruim, porque está enxergando eu gritar lá na igreja. Ele está ouvindo eu gritando. E aí eu estou pedindo a Deus para Deus dar um som melhor para a nossa igreja, porque Ele tem interpretado assim. Mas eu queria só te falar de culto. 2 pessoas estão lá para cultuar. Eu queria te falar sobre culto. Aos Colossenses, Paulo escreve dizendo assim: parem de cultuar anjos. Aos Coríntios ele fala assim: não cultue com aparência, nem com jactância, nem com soberba. A igreja achava que o culto dela era supremo, era um culto assim que Deus estava parando a terra, ou parando o mundo para ouvir a canção daquela igreja. Isso é jactância, isso é soberba. Pare com jactância, pare com soberba. Nós devemos cantar até a veia do pescoço estourar. Nós deveríamos orar muito mais. Ele está falando isso aos Coríntios, tá, irmão? Estou falando isso para vocês, é só repetindo. Então, aos Gálatas, ele vai dizer assim: vocês estão abandonando o primeiro evangelho. E aos Efésios, que é uma carta muito preciosa, que
eu queria até pregar aqui com vocês, mas não vou fazer, mas vou citar. A carta aos Efésios começa com um grande culto de milagres e maravilhas, os lenços do apóstolo Paulo, haviam coisas extraordinárias. Eu queria que você guardasse algo assim: peça a Deus coisas extraordinárias, peça, não tenha medo, não tenha medo, Ele já faz, mas peça a Deus para você ver. Eu não vi, mas conta-se que na nossa igreja lá do Cachoeiro do Vale, começou um trabalho evangelístico lá, e uma mulher, num centro de macumba, se converteu, juntou todos os cacos, todos os deuses, colocou em cima num culto de um caminhão e quebrou publicamente, fez sua declaração de fé publicamente. Uma irmã da igreja presbiteriana do Primavera, em Timóteo, o sogro dela era devoto de uma entidade que ele tinha o compromisso de não deixar a vela apagar durante toda a vida. Então ele nunca viajou com ninguém. Todos os dias, quando a vela começava a apagar, ele tinha que ir lá acender e colocar. Então ele não podia deixar a vela apagar. Uma devoção profunda. Renegou tudo, todo o convívio. Um homem admirável. E uma menina da igreja lá falou assim, numa oração, num pequeno grupo: Senhor, eu não consigo ver o céu sem o meu sogro. Começou a orar pelo sogro. Senhor, eu não consigo ver o céu sem o meu sogro. Não consigo, Senhor. Converte o meu sogro, Senhor. Converte o meu sogro. Num certo dia, o sogro visitou a igreja presbiteriana lá, teve uma experiência tão impactante com Deus, chegou em casa, desfez de tudo, foi batizado com mais de 70 anos, e hoje na igreja presbiteriana lá, uns 4 ou 5 bancos assim, todos de familiares dele, convertidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus ouvindo a oração. Peça a Deus coisa extraordinária, e coisa extraordinária na igreja é conversão. Conversão, porque aí o céu junta todos os instrumentos lá no céu. Você já pensou, irmão? Nós cantando aqui na terra e os anjos batendo asas lá em cima, sim, e cantando e celebrando e festejando a conversão de alguém, de um cara que ninguém acreditava que ele seria convertido. Então a igreja dos Efésios começou assim, mas teve imitação equivocada. Mas lá na frente, eu já disse, e repito, eu disse ontem, vou repetir agora, que a igreja lá em Apocalipse foi dito que ela deixou o primeiro amor. Então, dizendo para ela voltar ao primeiro amor. Max Lucado, eu citei ontem William Hendricks, que uma mulher pode respeitar o marido, fazer as coisas pelo marido, ser fiel ao marido, mas não amá-lo mais, lembra? Agora eu vou te citar o Max Lucado, que o Max Lucado disse que o Taj Mahal foi um monumento feito a uma mulher, a esposa predileta de um daqueles grandes lá, sultões. E ele fez lá um monumento para velar. O Taj Mahal é esse, uma das maravilhas do mundo, é um sepulcro. E ele, Max Lucado, cita que o homem gastou uma fortuna para levantar aquele mausoléu, que hoje as pessoas vão lá visitar, e que num determinado momento o corpo da mulher dele ficou lá, e as pessoas, você sabe que em construção é assim, né? Foram jogando tábuas, jogando pregos, jogando tijolo em cima do corpo da amada. E aí o Max Lucado faz uma aplicação muito interessante. Ele diz assim, olha, é que quando a igreja perde o principal propósito dela, se envolvendo com as outras coisas, que é a construção do monumento. Presta atenção nisso. A construção do monumento, a igreja, o templo, ele precisa ser um lugar belo que manifesta a majestade, a glória do nosso Senhor. Por isso que Salomão levanta um templo suntuoso, extraordinário, para que todos olhassem de novo e falassem assim: Deus merece o perfeito, nos mínimos detalhes, metricamente medido. Deus é perfeito, Deus é santo, Ele é incomparável, e tudo tem que estar harmonicamente perfeito num templo. Mas nós não podemos cultuar o templo,
Nós cultuamos a glória de Deus que se manifesta no templo. E é por isso que a igreja se envolve com os outros, com as pessoas, e a igreja se preocupa com o órfão e a viúva, com o necessitado. A igreja se envolve com as causas, a igreja se envolve com os anciãos, a igreja se envolve com os enfermos, a igreja olha para aquele que está necessitado, é fadigado. Preste atenção, a igreja tem falhado muito, e aí eu falo por mim, não por vocês. Nós temos falhado muito com quem vai estudar fora. Muito. Eu agora sinto na pele. Uma vez fomos em Viçosa, e aí nós visitamos uma jovem lá, e morava uma outra da nossa igreja. Nós colocamos lá vários versículos bíblicos, um recadinho de coração no quadro dela lá. Festas de arromba, ideologias estranhas, e nós, igreja, não nos preocupamos, falamos assim: a fé do nosso filho vai permanecer inabalável lá onde ele está. Minha filha foi estudar em Itabira, 60 alunos. Quando ela chegou lá, ela foi a única que declarou a fé em Cristo. Eu sou servo do Senhor Jesus. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja presbiteriana. Não disse que era filho de pastor, disse assim: eu sou crente. No primeiro aniversário dela lá, nós fomos fazer surpresa. Dia 8 de maio, ela começou lá em fevereiro. Tinha mais de 15 pessoas em volta dela num lugar para lanchar e comemorar com ela o aniversário dela de surpresa. E nós chegamos lá também de surpresa, mostrando que ela já está impactando alguns. Um corajoso foi lá pedir em namoro, que eu sou bravo para lá. Lá em casa eu coleciono facões, canivetes, espadas, machados. Eu acho que eu seria viking. E aí ele falou assim: eu ver se esse cara é corajoso mesmo. Ele foi lá: ô pastor, nunca passei por isso, pedi ninguém em namoro, então senta aí, rapaz. E aí, depois que ele conversou, eu falei assim: vamos comigo ali. Ele andou comigo na segunda-feira, ele fez visita comigo. Ele não é crente. Me ajudou a invernizar uma mesa. Depois eu levei ele no outro lugar, eu apresentei as pessoas, e todo lugar que ele ia recebia um sabão. Pessoal, cuidado, hein, com essa menina, cuidado com essa menina. Se você fizer algum mal para ela, nós saímos daqui, vamos lá e nós te matamos. A irmã falou desse jeito com ele. E ele, claro, né, irmãos, todos figuras de linguagem, mas mostra o amor e o apreço. E ele foi ao acampamento com a gente. Ele falou assim: pastor, eu queria que a minha família tivesse uma experiência como eu tive no acampamento. Eu estou dizendo isso para você porque nós não podemos perder o foco. Pessoas, a igreja é você. Essa igreja é linda, gostei do estilo dessa igreja, mas a igreja, você, é muito mais linda. Você é muito mais amoroso. A igreja do Senhor Jesus é você, e apresentou um culto, um cântico que engrandece o Senhor. Eu queria ficar cantando com vocês aqui um tempão, mas não dá tempo. O culto são só 3 cantos ou 4, a gente tem que parar, né? Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu queria que você prestasse atenção em 2 estilos de culto no Velho Testamento, ou próximo a Jesus Cristo, né? João Batista, ele vivia uma fé muito estranha, e às vezes a gente vive como estranho nesse mundo, né? Vestimenta esquisita, alimentação esquisita, né? E ainda vinha com uma pregação dura. João Batista, ele vinha esquisito, né? Ele não vinha bonito assim, chegava lá, e, eu como gafanhoto lá no meio do mato, e tomo mel e tal, e a dieta dele era essa. E quando ele chegava numa energia e falava assim: arrependei-vos, irmãos, arrependei-vos, né? E ele pregava com uma eloquência, e o pessoal começava a falar dele, falava assim: João Batista tem demônios.
Meu irmão, não tenha medo não. Tenha medo do seu estilo de ser crente não. Então Jesus Cristo vem, o Senhor da glória vem, começa a se sentar com as pessoas, conversar com os pecadores, vai às festinhas, né? Come, bebe e tal. Não estou dizendo que você deve ficar aí frequentando alguns lugares, tome cuidado com esses lugares, né? Eu conto história para te alertar, tá bom? História para te alertar. Não frequente alguns lugares, não deve frequentar mesmo, mas vá com propósito. Se você for, vá com propósito, vá debaixo de jejum e oração e fala assim: eu vou nesse lugar porque eu vou impactar alguém lá, vou levar um folheto, eu vou abençoar a vida de alguém, eu vou orar com alguém. Todo show evangélico que eu vou, irmão, do Fernandinho, de quem for, eu vou com o propósito de chegar perto de um não crente. Não crente. Eu vou lá, cultuo e fico de olho em alguém que está se aproximando de longe. Eu vou chegar perto do rapaz com propósito. Tenha propósito. Então, frequente lugares. Jesus, ele ia nesses lugares com propósito. Ele ia na casa dos religiosos, ele foi na casa de Zaqueu, é um texto extraordinário em Lucas capítulo 19. Ninguém perde quando ganha Cristo, ninguém perde nada, ninguém perde dinheiro, ninguém perde família, ninguém perde nada, ainda que a Bíblia fala que quem perder, quem deixar, ele vai receber muito mais. Por isso que a gente não perde, a gente sempre ganha com Cristo, muito mais. Se o irmão, seu biológico virou a cara porque você converteu, você vai ganhar milhares de outros irmãos e de muitas idades e de muitas culturas muito diferentes. Se alguém rejeitar você lá na sua escola, você ganha uma família muito maior e muito mais numerosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém perde quando ganha Cristo ou quando encontra com Cristo. Ninguém perde, só ganha. Agora e no porvir, a vida eterna. Aleluia, glória seja dada a Deus. Então eles viravam para Jesus e começaram a falar que Jesus era beberrão e era glutão. Eles falavam assim: pastor come muito. Eles falavam também de Jesus, né? Jesus é glutão, Jesus é beberrão, Jesus come. As pessoas, quando não querem amolecer o coração, eles arrumam justificativa, e arrumam algumas justificativas interessantes, né, sobre igreja. Já viram? Há um parente nosso que desviou da igreja presbiteriana, já velho, e eu não o conhecia. Ele chegou assim, lá, na verdade, pai da minha esposa. Os meus são todos santos, eu só falo mal da família dela, né? Minha família, todo mundo é santa, tá errando? Só Jesus é que sabe, né? Mas aí esse tio chegou lá muito solícito, muito alegre. Ele chegou lá, eu o conheci. Ô tio, que bênção, um rapaz bem cuidado, né? Passava muitos cremes assim no rosto, senhorzão, bonitão, e a gente conversava. E aí eu fui ganhando a confiança dele. Ele falou assim: ô pastor, eu não gosto muito de igreja não, porque a igreja tem fofoqueiro, tem mal pagador, tem gente que faz coisa errada e tal. Eu falei assim: ô irmão, né? Triste, né? Igreja é doente, né? Procura cura e procura curador. E aí, passaram-se alguns dias lá na casa da minha sogra, ele falou assim: nós fazemos parte de um grupo de dança, eu e minha mulher. Aí eles tinham, né? Aí eles falam assim: nós temos o aparato para cada cerimônia de dança de salão. Ele e a dona dele dançavam o salão, os dois, mais de 70 anos. Eu virei e falei assim: tio, lá não tem fofoca não? Lá não tem mal pagador não? Lá não tem coisa errada não? Aí ele ficou pensativo e eu disse assim: na igreja, se você falar assim com um instrumentista, você errou uma nota aí, o cara faz bico, o cara feio, faz, não vou tocar mais não. Um dos meninos lá da nossa igreja fez isso. E aí eu falei para ele assim: para de jogar bola, que você é rapaz demais. Ele parou, porque para o Senhor nós sempre arrumamos justificativos e desculpas. Para o nosso deleite, nós sempre relevamos, nós engolimos. Uma irmã foi fazer academia, aí estavam lá cantando lá aqueles músicos lá que você sabe muito bem que toca na academia, que não é música. Aí ela falou assim:
Podia passar uma música do Fernandinho aí? Aí o cara lá, o dono da academia, falou assim: ô gente, vocês aí, o que vocês acham de tocar Fernandinho? Aí ela falou assim: ó, que bonito que bonito. Na hora de tocar esses pancadões aí, vocês não me perguntam. Aí na hora de tocar o que eu estou pedindo, vocês vão perguntar? Que democracia é essa? Não é? A democracia é eles impondo sobre nós? E aí o crente tem que passar a ter postura, e aí ele se manifestar, irmãos, porque é o culto dele. Você pode fazer academia? Pode, mas tenha propósito. Pegue alguém, converse com alguém, fale de Jesus depois da academia, converse com ele, ore com ele. Eu queria orar com você, irmão. Eu tenho visto que você tem vindo aqui à academia, tem feito exercício, mas eu queria te falar que Jesus quer tocar no seu coração, mexer com a sua alma, com a sua mente. Você precisa de ter fé e esperança para suportar as dores. Seus músculos vão te dar resistência, mas a sua alma precisa ser revigorada no Senhor. Fale com ela, onde você for, fale com a pessoa. Vai fazer trilha, vai fazer motoclube aí e tal, né? Quem mexe com moto. Então, faça algo para a glória do Senhor. Eu queria falar com você nesse culto que aconteceu lá na casa de Simão. Primeira coisa, é uma pergunta: quanto você ama ao nosso Senhor Jesus Cristo? Versículo 41 e 42 diz assim: certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50, 10%. Então multiplique isso hoje, faça uma conta em porcentagem, coloque lá na conta. Para você cultuar verdadeiramente o Senhor, precisa entender a dimensão do seu pecado, dimensão da sua dívida, da minha dívida. Qual que é a dimensão da nossa dívida? Impagável. Ou seja, agora você coloque isso em moeda, né? Coloque aí $10.000 e o outro devendo $1.000. Coloca isso em reais, ou bitcoins. Vamos colocar em bitcoins, que é moderno, né? Um está devendo 100 bitcoins, o outro deve 10 bitcoins. Nenhum deles tem como pagar a dívida. Nenhum deles. Então você precisa ter noção do seu pecado impagável. Nós não conseguimos quitar a nossa dívida com Deus. Ninguém. Quem tem uma dívida de R$10 e não pode pagar, está devendo. Quem tem uma dívida de R$1.000 não pode pagar, está devendo. É devedor, ele não tem. E então, ainda que ele estivesse em dívida, e o homem, ele precisa ter noção da sua dívida. E já viram que a noção de dívida na igreja é muito particular, não é? Eu ia fazer algumas perguntas, mas vou evitar. Aí eu vou fazer só para você pensar. Quem aqui já bebeu na adolescência? Não precisa levantar a mão, não. Quem aqui já bebeu na adolescência? Quem aqui já fumou na adolescência? Quem aqui já prostituiu na adolescência? Aí, a outra pergunta é assim: quem aqui nunca bebeu? Pode levantar a mão. Nunca bebeu bebida alcoólica? Pode levantar a mão. Quem aqui nunca fumou maconha? Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. É só brincadeira. Mas quando nós então chegamos nesse ponto, a gente fala assim: gente, fulano teve uma vida assim desregrada. Eu me encontrei com um menino no supermercado esses dias, foi meu vizinho lá onde Devaldo recebeu a notícia que ele seria pai, e a família dele, assim, todo mundo de outra linha teológica, e esse menino beberrão, fumante, agitado, aguerrido, gritador, bagunceiro e tal. A rua era inquieta por causa dele. Encontrei com ele no supermercado agora há poucos dias. Ô pastor, paz do Senhor. Olhei para ele, assim, meio desconfiado, né? Será que é o mesmo cara? Peraí. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu irmão.
Como é que você está? Estou jóia, pastor, graças a Deus, estou firme no Evangelho, estou lá na Igreja Batista do Timóteo, Nova Aliança, estou lá trabalhando, firme no Evangelho, minha esposa também, envolvida no trabalho. Eu falei assim, meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Mas a gente percebe que a igreja faz pesos de pessoas que tiveram uma vida, assim como o filho que não saiu da casa do pai, o filho que não era pródigo, e ele vive uma vida julgando aqueles que têm uma vida pródiga, uma vida que chega na igreja cheia de destroços, arruinadas. E esses religiosos, irmãos, reagem como esse homem, que ele tem uma ideia de que ele não tem pecado. E ele recebe a Cristo como se Cristo estivesse fazendo um favor de tê-lo. Você já ouviu a expressão está pegando boi? Fulano está pegando boi? Já ouviu? Tem alguns clientes que vêm na igreja e falam assim, está pegando boi que eu estou indo lá naquela igreja. Deus está pegando boi porque eu estou indo lá naquela igreja de manhã e à noite, dizimando. Deus está pegando boi. Não é? O fariseu, ele recebe Jesus Cristo como se Jesus Cristo estivesse assim, pegando o boi de estar indo almoçar na casa dele. Na contrapartida, irmãos, nós deveríamos fazer algo assim, supra extraordinário para receber a Cristo, mas eu vou caminhar. Então, não há espaço para isso, irmãos. Paulo afirma assim, eu sou o principal dos pecadores, e isso muda a gente quando nós temos a visão do nosso pecado. Eu sou o pior dos homens, eu sou uma fera, eu sou um caco, um vaso quebrado, um lixo, escória do mundo. Eu sou um nada, não no sentido de autodepreciação, não no sentido de autocomiseração, mas no sentido real, de que eu não mereço absolutamente nem o olhar de Deus, de Jesus Cristo, muito menos a sua ação e muito menos a sua vida. Eu não mereço absolutamente nada, pecador que sou, não mereço nada do Senhor. Mas então, quando você tem essa ideia do pecado, que você é pecador, você vai entender o tamanho do perdão que você recebeu. Isso vai mudar tudo. O quanto que você ama a Cristo, irmãos, revela a visão que você tem de si mesmo e dos outros em Cristo. Tudo que você fizer não pagará. Então ele põe na balança o que omite e o que age. O Senhor põe na balança, não me desse água para os pés. O mineiro, ele tem o hábito de oferecer café quando ele chega na casa dele, não é? Bacia não, né? Bacia para lavar os pés não, né? Não. Antigamente tinha esse hábito de lavar os pés na bacia, não sei, alguns aqui vão lembrar, né? Não tinha, irmãozinho lá de 90, não tinha lavar os pés? Aí disse que um compadre chegou na casa do outro, né? E aí era umas 9 horas da noite, e ele falou assim, ô meu bem, traz lá a bacia para lavar o pé. Ele falou assim, espera um pouquinho, peraí que eu estou preocupado. Mas preocupado com o quê? Eu estou com medo de lavar os pés, se lavar os pés com a barriga vazia não faz mal. Ele estava com mais fome do que vontade de lavar os pés, né? Lavar os pés era para ir dormir. Ele falou assim, eu estou querendo, será que lavar os pés com a barriga vazia não faz mal? Né? Ele estava pedindo algo para comer. E o mineiro, então, tem o hábito de dar café, não bacia para lavar. E lá era assim, tinha alguns princípios de hospitalidade: lavar os pés, beijar e ungir. Beijar é aquilo que o apóstolo fala assim, beije os irmãos com ósculo santo. Uma vez nós fizemos um desafio lá na igreja de beijar os irmãos, né? Aí é claro, né? Você não vai ficar beijando as moças. Os homens vão chegar lá perto dos senhores, os idosos, e beijar um beijinho no rosto, né? Abraçar as irmãs mais idosas, abraçar e beijar a cabeça e tal. Os homens, né? Com ósculo santo, então tinham respeito. E aí eu fui beijar um rapaz bigodudo, um senhorzão, fortão assim na igreja, né? Eu falei assim, vem cá que você vai receber o beijo. Ele fez uma cara assim, fechando. Quero não, pastor. E aí, é claro que não é da nossa cultura beijar. Na cultura judaica, beijava-se as mãos das autoridades. Chegava assim perto de alguém que era autoridade, chegou perto de um presbítero, santo presbítero, santo pastor, né? Por isso que eles beijavam a mão antigamente das pessoas. Chegava na aula, na escola do professor, chegava assim, hoje os meus estão cuspindo, né? Chegava assim,
beijava na mão da professora, mostrando reverência. Reverência, beijava a mão, beijava o rosto quando era coigual. Idosos, jovens, beijavam o rosto. O jovem beijava a mão do pai, beijava a mão dos idosos. Mas os pés nunca deveriam ser beijados, porque os pés são impuros, sujos. E então esse homem não deu água a Jesus para lavar os pés, não lhe deu óleo para passar na cabeleira, porque era para tirar o ressecamento do ar, então passava óleo na cabeça. Ele não recebeu Jesus com beijo, ele não tratou Jesus como deveria, e ele tem nome, o nome dele é Simão. A religiosidade, irmãos, cria um tratamento distante de Jesus. Preste atenção nisso. A religiosidade ele afasta a gente de Jesus. É por isso que a gente não se quebranta, por isso que a gente não se contorce de dores quando peca, por isso que a gente não se volta para Ele, não tem ânsia e nem desejo de estar com Ele. O crente deveria querer estar perto, como vocês estão querendo hoje pela manhã, mais e mais, mais e mais. Essa mulher então abraça Jesus e mostra que o seu culto, irmãos, era de muito amor, regou os pés de Jesus, beijava, e ali ela foi apresentando o seu culto, derramou óleo precioso. Preste atenção nisso, é importante. Digamos que um rei que você respeita, né? No nosso caso, um presidente, né? Eu não vou citar nenhum, porque você pode gostar de qualquer um. Mas digamos que a gente tivesse um presidente que fosse uma pessoa assim, muito amável, muito respeitável, digamos, tá? Aí você tem a sua preferência. E ele viria aqui na igreja. Eu só posso ir lá na igreja 2 horas da tarde, sol quente, presidente do Brasil, o primeiro-ministro de Israel, assim, eu só posso visitar a igreja de vocês lá 3 horas da tarde, num dia ruim. Que dia que é ruim? Não tem dia ruim não, né? Todo dia é santo, né? Então, num dia assim, vamos supor assim, uma terça-feira à tarde, 15 horas, sol comendo, batendo na orelha da gente. Gente, vamos receber fulano. Vamos lá receber fulano. Como que a gente receber fulano? Chegar aqui na igreja, todo mundo bonito, cheiroso, né? Ia rapidinho no salão, tá? Vamos aparecer na foto no Instagram. Vamos lá, vamos colocar uns negócios nas portas da igreja. Vamos fazer uma recepção calorosa, fazer algo assim com ele, né? Vamos comprar um presente para ele e tal. Estou falando para você pensar na sua manifestação cultica a Jesus Cristo. Tá bom? Tire agora qualquer homem que pudesse receber uma honra sua. E coloque Cristo. Tire agora e pense assim: Cristo está no templo. Cristo está na igreja. Cristo é o Senhor da igreja, é a cabeça da igreja, é o fundamento da igreja. Ele está aqui nesse lugar. Então, o recebamos com alegria e festejemos o seu nome. E celebremos com toda a devoção da nossa alma. E aí não há espaço. Eu queria parabenizar vocês, porque lá na nossa igreja, de vez em quando, eu tenho que dar uns cascudos de adolescente conversando e tal. Vocês estão todos assim muito quietos, graças a Deus. Tomara que não esteja dormindo. Então não estou vendo, tá? Graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida que está ouvindo atentamente, respeitosamente. Deus tenha misericórdia de nós e te abençoe. Mas o culto em Ageu, irmãos, tinha uma característica: nada para Deus, tudo para nós, nada para Deus. Em Ageu ele fazia assim: vamos construir a nossa casa, vamos colocar painéis na nossa casa, nada para Deus. Ageu vem e fala assim:
vocês estão deixando a minha casa em ruína. A diferença de Malaquias para Ageu é uma diferença muito interessante. É que o pior para Deus, um é nada, o outro é o pior para Deus. Vamos pegar o animal cego, o coxo, o manco, e vamos levar para a igreja. Por isso que instrumentos, não podem ser refugos. O moço resolveu dar um piano para a nossa igreja, aí nós fomos buscar o piano, Fez com boa vontade, tadinho, ele não sabia, Mas tinha mais cupim do que piano. Aí eu pedi um rapaz para afinar o piano. Ele falou: pastor, não tem de afinar esse piano, não. Aí eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer com esse troço aqui? Aí eu fui, com boa vontade, e o irmão falou assim: ô pastor, eu junto coisas velhas lá em casa. Eu falei assim: ô meu filho, pode levar para a sua casa. Se você pagar o frete, já está de bom tamanho. Deus te abençoe, viu? Leve com Deus esse monumento aí, O pior para Deus é aquele refúgio que não tem mais espaço lá na nossa casa. Assim, vou levar lá para a igreja. Eu queria que você, o dia que fizer algo, uma doação, um bazar, você chegasse lá e falasse: pegue a sua camisa melhor e leve para dar para alguém. A que você mais gosta, você fala assim: essa aqui eu gosto demais, eu gostaria de ser sepultado com essa camisa. Pega a sua camisinha e doa para alguém. O melhor para Deus, e lá eles queriam dar o defeituoso para Deus. Essa mulher deu algo precioso para Deus, quebrou aos pés do Senhor. Quero ir para o final, tá? O final é que revela o quanto Cristo fez por você e por mim. Versos 44 e 50, vamos ler juntos, só para você ficar atento aí. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vamos junto? Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Já pensou que incômodo, irmão? Incômodo? Pessoa beijando o pé, não parava de beijar o pé de Jesus? Pensou? Que incômodo! Que incômodo, Jesus está assim, puxa, Ela ficava lá beijando os pés de Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus então disse para ela assim: perdoados estão os teus pecados. E surge uma nova celeuma, uma nova discussão lá, e Jesus não vai responder. Ele diz assim: olha, eu não vou responder a essa pergunta, quem é que pode perdoar pecados, mas quem pode perdoar é o Rei da Glória. E ele se volta para a mulher, esquece do religioso e volta para o culto da mulher pecadora, da mulher sem nome, da mulher cheia de marcas, e diz assim: olha, essa aí me cultuou para valer, vai para a sua casa, a sua fé te salvou, você está salva. Não disse nada para o fariseu, não disse nada para as pessoas em volta, falou nada sobre a eternidade, disse para a pecadora que estava cultuando o Senhor. Quem olhou de fora até estranhou. Eu quero encerrar, irmão, dizendo assim: o conde Zinzendorf viu uma pintura numa viagem à Alemanha, e ele disse assim: lá viu Cristo crucificado, e lá estava dito uma inscrição: tudo fiz por ti, o que você pode fazer por mim? Eu derramei o meu sangue por você. Qual que é a libação que você pode fazer? Qual que é o derramamento? A mulher derramou bálsamo precioso. Qual que é o derramamento que você pode fazer no altar do Senhor? Tudo fiz por você. A Madre Teresa de Calcutá, citada pelas suas boas obras, que isso não nos leva à salvação, mas nos conduz a uma vida de dedicação ao próximo e amor ao próximo, ela tinha uma máxima, e a máxima dela era que, baseada em Mateus, não vou me lembrar a referência bíblica, mas ele diz assim: olha, tudo, você fez tudo por mim. Ela carregava isso no seu coração. É que tudo que ela fazia, ela ouvia a voz do Senhor Jesus dizendo assim: você fez tudo isto por mim. Tudo que nós fazemos é por Jesus e para Ele e para a sua glória. Louvado seja o seu nome. Deus sabe o que você
Fala, assim como o Enzo pediu água, Deus sabe o que você precisa. E Ele sabe que nós precisamos de perdão para agora e esperança para o futuro. Deus pode curar os nossos corações. O seu culto e o meu culto sejam agradáveis aos olhos do nosso Senhor. Queria fazer uma pequena oração com você, irmão. Eu não estou aqui como avaliador, de culto, nem tenho competência para isso, e os meus instrumentos são falhos para avaliar culto. Mas nosso culto, ele pode ser melhor aos olhos do Senhor. Nosso culto pode melhorar. Tirarmos a sandália dos pés, nos humilharmos no pó e na cinza. 82 anos, nós podemos aproveitar muito mais ainda. E cultos, sim, extraordinários. Eu espero que você não tenha que ter saudade de Deus. Alguns amigos, eu fiquei com saudade deles, que ficamos 25 anos sem nos ver. Então, quando nós nos abraçamos, nós choramos, abraçando, choramos, longamente. Isso acontece no culto quando voltam da Babilônia. Saudade de Deus. 70 anos sem culto. Olha que alegria. O ano passado, quem estava aqui? 81 anos. Quem estava? Levanta a mão assim. Coragem. Esse ano você está de volta. Olha que bênção. Você não está longe. Você não está incapacitado. Você pode voltar. Glória seja dada a Jesus. Não está dando tempo de ter saudade, porque a gente está matando a vontade a cada dia. Assim como a costa suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, Senhor. Senhor, nessa manhã, Pai, que essa igreja amorosa, essa igreja aprazível, essa igreja agradável, continue, Deus amado, crescendo no culto ao Senhor. O seu culto seja, ó Deus, movido pela consciência do pecado, mas também com a reverência do Rei, Senhor, e aquele que perdoa pecados, e que isso transforme, Deus amado, em alegria para a vida futura. Vai, a tua fé te salvou. Nossa saída para casa é cheia de júbilo, porque temos a viva esperança e segurança na salvação em Cristo Jesus. Não estamos aqui cumprindo o papel de religiosos. Disse um amigo que quem nasce na igreja é barata, mas quem nasce no sangue do Cordeiro é filho de Deus. Deus, nós não queremos ser apenas herdeiros de uma aliança histórica religiosa, mas queremos, ó Deus, ser herdeiros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se há alguém aqui hoje, Senhor Deus, que transita na linha da religiosidade, mas que precisa se devotar ao Senhor, que ele hoje possa se quedar aos seus pés, se humilhar, beijar o Senhor e reconhecer a sua majestade e soberania, senhorio, e confessar que Jesus Cristo é Deus, é Senhor e Salvador, e dizer que só a Ele toda glória, todo sacrifício, todo dom perfeito merece. Que hoje, nessa manhã, alguém possa fazer isso, orando assim em nome de Jesus. Amém. Pastor Devaldo.